sair da igreja ou sair do sistema religioso? Porque esse é um tema muito interessante, porque para muitas pessoas sair do sistema religioso equivale a sair da igreja. Mas será que é assim de acordo com as Escrituras? Vamos ver o que é a igreja. De acordo com as Escrituras, em Efésios capítulo 1, versículo 20, 22, está escrito que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, o cumprimento daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é o corpo de Cristo. Em Efésios capítulo 4, versículo 4, está escrito que há um só Espírito e um só corpo. Há um só Espírito e um só corpo. Então, sendo assim, a igreja é o corpo de Cristo. E quando que a pessoa entra na igreja? Quando ela crê em Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz que, tendo crido no Evangelho, foste selado com o Espírito Santo da promessa. E quando foi selado, foi batizado no Espírito, tendo crido no Evangelho, a palavra da verdade. Foste selado com o Espírito Santo da promessa. E quando foi selado com o Espírito Santo, esse selo envolve o batismo no Espírito Santo. Vamos voltar a 1 Coríntios 12, versículo 3, que diz o seguinte: porque todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. Então, quando ocorreu o batismo no Espírito Santo, no momento em que creu no Evangelho, que foi selado com o Espírito Santo, houve o batismo no Espírito Santo para dentro do corpo, para que a pessoa que creu venha fazer parte do corpo de Cristo. Isso sim que é a igreja. E muitos chamam a igreja de 4 paredes, de prédios construídos por mão de homens, ou do sistema religioso, com cadeiras onde todos se sentam ali e começam a pregar e ouvir e cantar. E ali sim é a igreja. Aí tanto que quando pregam, falam: Jesus está aqui no meio dessa igreja. E será que é assim? Primeiro, Jesus não está no meio de igreja nenhuma. Jesus está dentro de cada um de nós. Em Colossenses capítulo 2, capítulo 1, está escrito que Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em nós. Ele disse que viria em João 14, diz que viria estar em nós. Está conosco, está em nós. Estarei em vós. Que o Espírito Santo estará em vós. João 14, 16 a seguir. Ele disse que o Espírito dele estaria em nós. Então Cristo está em nós. E assim que somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Então, sendo assim, começamos a ver a diferença, que sair do sistema religioso montado por homens não é a mesma coisa que sair da igreja. Aí da igreja, que aquele que crê em Jesus jamais sai, porque tem a vida eterna, e João 10, 27 diz, e jamais perecerá eternamente, e ninguém as arrebatará essas ovelhas da mão de Deus. Jesus as conhece. E aqueles que vão ouvir: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade, em Mateus 7, Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. Mas em João 10, 27 ele diz: as minhas ovelhas eu as conheço. Então, se ele não conheceu aquelas pessoas, elas jamais foram ovelhas. Mas as ovelhas de Cristo são escolhidas por Cristo desde antes da fundação do mundo, de antemão. Romanos 8, 29 diz: porquanto os que de antemão conheceu, a este predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Sendo assim, a igreja, esses que são a igreja, que são conformados à imagem do Filho de Deus, que é Cristo, a encarnação de Deus, para nos salvar dos nossos pecados, que veio para nos salvar dos nossos pecados com sua morte e ressurreição na cruz. Isso aqui é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Sendo assim, muitos também falam que quando a pessoa sai do sistema religioso, que não é a igreja o que estamos tratando aqui, que não é a igreja de fato, sai do sistema religioso ou da religião, falam que foi por trauma, porque foi maltratado. Eu, por exemplo, já fui maltratado várias vezes, sempre a vida toda fui maltratado, desde que entrei na religião, no sistema religioso, que chamam de igreja. Fui maltratado desde sempre, desde o começo, mas nunca saí, porque eu pensava que eu tinha que permanecer no caminho do Senhor. Então eu pensava que eu perseverando ali, eu estaria no caminho do Senhor. Eu saí sim quando eu entendi que aquilo não era a igreja, que eu sou a igreja. Efésios 5, 25, que diz que: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Cristo amou a igreja em nossas paredes. Eu vi que eu que sou a igreja, eu que creio em Cristo. E aí eu saí para adorar o Senhor em espírito e em verdade na minha vida. Muitos falam que foram maltratados. E quando eu saí, eu ainda fui e procurei o meu líder na época, que era o homem que era meu líder na época, e agradeci a ele. Fui para o culto, participei normalmente. No final, agradeci a ele por todos os momentos que tivemos juntos. Ele falou: não, mas procure um lugar. Falei que estaria me desligando da denominação. Ele falou: não, mas procure um lugar para você ir. E eu falei para ele: não,
Tá certo, obrigado, agradeci pelo conselho dele. E eu estou até hoje fora do sistema religioso da Babilônia, que está em Apocalipse 18. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu, para que não sejas cúmplice dos seus pecados. Então, sendo assim, vemos que sair da igreja é uma coisa, sair da religião, do sistema religioso ou da religião, não é o mesmo que sair da igreja. Que sair do sistema religioso é uma coisa, sair da igreja é outra, que é totalmente impossível. Porque somos a igreja, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, aqueles com quem Cristo vai se encontrar na sua volta, que Cristo vai ressuscitar dos mortos. Como em João 6,44 ele diz: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. E eu ressuscitarei no último dia. Vir a ele é crer nele. Vir a ele é crer nele. E ser ressuscitado no último dia. Ele está garantindo a ressurreição dos que creem nele. João 6,65 ele diz: Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, sendo assim, há um chamado de Deus para aqueles que creem em Deus. Mas o chamado, o convite geral, universal, para todos serem salvos, é sair do sistema religioso. Ele diz ali para que aqueles homens saíssem do sistema religioso que existia em Israel. Muitos falam que é para sair do pecado. Não, ali não estava falando de sair de pecado, estava falando de sair do sistema religioso, onde ele falou em Mateus 11, 26 que ele disse, 26 a 27 que ele disse: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele estava falando ali de vinde a mim, para crer nele, sair do sistema religioso que os homens colocavam fardos pesados, como fazem até hoje, nas costas dos homens, das pessoas que querem temer a Deus, que querem seguir a Deus. Mas aí você vê a diferença. O que é sair do sistema religioso e sair da igreja. Que sair do sistema religioso não é o mesmo que sair da igreja. Que aquele que é a igreja para sempre. Porque Jesus dá a vida eterna para sempre. João 5,24 ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em condenação, não entra em juízo. O juízo final não é para ele. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida, ele agora está vivo com Deus, vivo espiritualmente. Esse aí é a igreja. Assim podemos entender que a salvação é pela graça de Cristo, o favor imerecido, o amor que ele teve para com os homens. 2 Coríntios 5,19 diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens seus pecados. Ele estava reconciliando os homens com ele, trazendo os homens de volta à comunhão com ele, em Cristo. E não colocando no crédito dos homens seus pecados, não levando em conta dos homens seus pecados. Assim vamos entender que Deus estava em Cristo perdoando os homens. Aquele que crê nesse perdão tem a vida eterna. E todo aquele que crê muda por causa do amor de Deus, porque aquele que não ama não conhece a Deus. João 4,8 diz na primeira epístola do apóstolo João. 4,8 diz que aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Porque se conhecer o amor de Deus, essa pessoa será mudada por esse mesmo amor que ela conheceu. Assim suas obras resultarão obras de amor, através da fé no Deus de amor que ela conheceu. Se uma pessoa diz que conheceu a Deus e as obras dela não condizem com o amor, com a vida eterna, com a justiça, então, sendo assim, ela não conheceu a Deus. Ela nunca verá o Senhor, ela não viu o Senhor, nem o conheceu. Se lermos nas cartas do apóstolo João ali, vamos ver tudo isso escrito ali. Então isso que é crer em Cristo. E assim, esse é o convite para que você saia do sistema religioso e crê em Cristo, não crê em obras, em rituais. Muitos falam, mas aí a ceia. Sim, a ceia, Jesus falou, faça em memória de mim, naquele dia que ele fez com os discípulos. Em memória de mim, porque ele iria morrer. Mas depois ele ressuscitou, está conosco todos os dias. Ele está vivo. Então como é que eu vou fazer uma coisa em memória de alguém que está vivo? Já não se faz mais. É isso que ele quis dizer. Não se faz mais em memória dele, porque ele está vivo, ele vive para sempre. Não é necessário mais fazer ceia ou qualquer cerimônia em memória dele. Então, isso não é uma desculpa para ficar no sistema religioso. Congregar, no contexto, congregar e deixar a fé ir para a apostasia, deixar ele crer em Cristo. Assim, esse é o convite. Eu convido você e lhe aconselho que saia do sistema religioso para crer somente em Cristo, não crer em obras. Porque em Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O 9 diz, não de obras para que ninguém se glorie.
Assim, creia em Jesus apenas e seja salvo pela graça, por meio da fé, não por obras.